Tudo bem com você? Certeza que sim. Então, neste momento, vamos mais uma vez fazer um encontro único que jamais será repetido. E se eu estou chamando a sua atenção nesse momento, é porque eu tenho algo importante para falar para você, para revelar para você e que vai fazer diferença na sua vida. Isso eu tenho certeza. Porque o pior ladrão é aquele que chama atenção para si sem oferecer nada útil e construtivo para o outro. Então, ele está roubando tempo de vida do outro. E vida é muito preciosa. Cada segundo tem que ser vivido presente de forma intensa, fazendo coisas úteis que realmente vai fazer diferença na sua vida. Nesse momento e nos dias que virão, para que você tenha uma conclusão de vida com dignidade. Mas, enfim, não é por isso que eu estou neste momento com você, e sim para dizer para você que eu não sou uma youtuber. Eu não estou concorrendo com inscrições, com likes, dislikes, e sim me utilizando desse caminho, desse meio, para poder passar para você o que eu aprendi e que fez diferença significativa na minha qualidade de vida e que propiciou ser hoje quem eu sou aos 64 anos. Há muitas coisas para ser dita, há muitas coisas para serem reveladas, porque foram conhecimentos fundamentais em momentos críticos e decisivos da minha vida, e que se não fossem os tratamentos e o conhecimento e as práticas, principalmente as práticas e a disciplina dessas práticas, que dependeu da minha força, do meu esforço próprio, eu não estaria agora aqui falando com você com esta aparência e com toda a desenvoltura, soltura e juventude que eu tenho na minha forma física, pela qual eu estou me expressando e me manifestando neste mundo. E isso que é importante, porque o corpo ele é um veículo da sua manifestação e expressão nesse mundo. Ele tem uma capacidade infinita de realizar tudo e além da sua imaginação. Mas ele precisa de um tratamento adequado, ele precisa de uma energia de qualidade, ele precisa de um fluxo livre e potente dentro do corpo, para que ele possa manifestar todo o seu potencial, tudo que ele é capaz de fazer. Então, eu já vi pessoas, né, jogando ácido sobre a mão como se fosse água. A mão não acontecia nada, mas a chapa de ferro que estava embaixo da mão, onde represava o ácido, estava sendo corroída, que era assustador. Então, veja a capacidade que o corpo humano tem. É infinita. Né? Ele tem uma capacidade de se autorregenerar, de se autorreconstruir e possibilidade de você desenvolvê-lo além da imaginação. Olha quanta coisa boa. E é sobre isso que eu estou me propondo já há algum tempo a fazer, gravar lives, gravar Itigos, Itie para nós, e deixar registrado como pedras num mosaico, que você vai juntando, como um Gaudí, né? Gaudí, ele via a beleza no caco. Ele via um caco de porcelana, ele via um caco de vidro, e ele via a beleza daquela peça. Para o mundo, era apenas um caco de vidro, um caco de porcelana, mas para ele era algo precioso. E quando ele recolhia todas essas preciosidades e juntava tudo, fazia uma obra de arte maravilhosa, que na verdade nada mais era do que a união de muitos cacos. E a vida é assim. Você tem que pegar cada momento e transformar numa pedra preciosa até você dar a forma total dessa obra, que é o conhecimento, que é a verdade, que é a autorrealização. Ikigai é viver em consonância do que você é com o que você faz. Mas o que você é?
E se você sabe o que você é, você vai saber o que cabe a você fazer. Isso é viver Ikigai. Se você tem tal, você sabe quem você é, sabe o que você precisa fazer. Então, nesse momento, você está vivendo Ikigai num nível de consciência diferenciado do nível de consciência humano, que é a trajetória horizontal. Como você vai caminhar o caminho da Terra, para que, através das experiências, você possa realizar o caminho do céu, que é um caminho vertical. Então, eu vou falar duas revelações pequenininhas e que vai te dar uma alimentação, uma nutrição muito nutritiva para hoje. A nutrição humana é diferente da nutrição científica. A nutrição científica, ela cuida da parte bioquímica do corpo e através dos alimentos, então ela repõe o que o corpo precisa ao nível bioquímico. Mas o corpo humano é a casa do divino. E quando você tem essa consciência, você vê que a alimentação para este corpo, para esta casa, que é o templo do espírito, é muito diferente. Outra coisa que eu queria falar também é sobre o açúcar. Eu tenho ouvido que muitas pessoas hoje estão falando de diferentes formas, advertindo de diferentes formas, usando os argumentos até infantis de diferentes formas, para conscientizar que o açúcar é uma coisa muito ruim. E aí vamos dar uma desmembrada nesse açúcar ruim? Quando se fala açúcar ruim, está se falando da sacarose, que é extraída da cana do açúcar, e principalmente, pior ainda, o refinado. Esse açúcar machuca você. Esse açúcar fere você. Esse açúcar te consome, ele te corrói por dentro. Vamos entender o que é o açúcar e o vilão da sacarose? Minha formação é em nutrição, a minha formação em medicina tradicional chinesa pela Universidade de Xangai, através do intercâmbio. Também tenho formação acadêmica dentro da área da saúde, sou instrumentadora cirúrgica, tenho experiência em todas as cirurgias, porque para mim ser instrumentadora cirúrgica foi o meio mais rápido de eu chegar no que eu, na época, quando jovem, considerava o top da medicina, que era a cirurgia. Então, eu conheço, in loco, todas as cirurgias, neurológicas, cardíacas, gastro, uro, ortopedia, plastia, pediátrica, geriátrica. Conheço tudo, eu vi tudo de perto, trabalhando junto com a equipe, ajudando a equipe. Eu era a intermediária entre o mundo contaminado e o mundo esterilizado. E a minha responsabilidade era muito grande, porque se eu não cumpro a minha missão, se eu não faço bem o meu trabalho, nada funciona. E tudo dependia de mim. Eu aprendi muito dentro de um campo cirúrgico. Eu aprendi que é muito importante você só fazer coisas úteis de forma perfeita no menor intervalo de tempo, porque isso custa e vale uma vida. A arte samurai é uma expressão marcial do que eu vivi dentro de um centro cirúrgico. Muito bem. Então, o açúcar que machuca, o açúcar que fere, é o açúcar que vem da cana. O corpo precisa de açúcar, porque o açúcar é o combustível bioquímico da forma física do corpo. O cérebro funciona à base de glicose. Glicose
é o combustível do cérebro. Se você não tem glicose, que é açúcar, o seu cérebro não funciona. Você vai ter confusão mental, você vai ter tremores, vai ter fraqueza, vai ter hipotermia. Então, o açúcar, ele é calor, ele é força para você, mas você tem que entender como você tem que colocar o açúcar dentro do corpo. Deus sabe que o corpo precisa de muita energia que vem do açúcar. Então, se você for ver todos os alimentos que foram criados por Deus, a maior parte do alimento é açúcar. Se você pegar um grão de arroz integral, você vai ver que a maior parte do arroz é carboidrato, que é o arroz branco, que é só o carboidrato. Então, já o arroz, por si só, já é uma nutrição perfeita, porque ele tem, Deus colocou nele, no grão, a quantidade necessária de açúcar, fibras e nutrientes. Agora, o que você precisa entender é uma coisa importantíssima. O açúcar no sangue, ele tem que ter um nível ideal. Se for menos, hipoglicemia. Se for mais, hiperglicemia. E aí, nos extremos, é que é perigoso, porque na hipoglicemia você pode morrer por insuficiência. Né? Você não tem combustível para o cérebro funcionar, para nada funcionar. Se o cérebro não funciona, nada funciona. E você pode vir a óbito por falência, por insuficiência de açúcar. Se você tiver uma hiperglicemia, você também pode morrer. Por quê? Porque hiperglicemia é excesso de açúcar no sangue. Isso nunca ninguém fala, mas eu vou falar para você agora. Excesso de açúcar no sangue, o sangue fica ácido. E quando o sangue fica ácido, todo o ácido é corrosivo. Então ele vai derreter o seu cérebro. E aí você vai entrar em coma diabético. Eu vou só até aqui. Eu espero que você tenha entendido o perigo do açúcar. O açúcar não pode passar, porque o pH, que é o ponto de hidrogênio, que vai determinar se o sangue está alcalino ou ácido, vai ser o nível do açúcar, pH. Então, se tiver muito açúcar, o pH vai ser muito alto. Se o nível de açúcar estiver baixo, o pH vai ser baixo, vai estar no nível de alcalino. Alto vai estar no nível de ácido. E se você entendeu isso, ninguém precisa falar mais nada para você. E você vai entender por que que o açúcar machuca o corpo. Por que que o açúcar, ele corrói o corpo. Mas se você come um alimento, o alimento por si só, ele já vem uma combinação perfeita de açúcar, vitaminas, sais minerais, fibras, aminoácidos, né? Porque os aminoácidos é a matéria-prima da proteína. Não pensa que você, para ter proteína, você precisa comer proteína. Não. Você precisa de 9 aminoácidos essenciais. E esses 9 aminoácidos essenciais, eles são essenciais porque o seu corpo não fabrica. Então, você tem que tirar da dieta. Arroz e feijão já tem os 9 aminoácidos essenciais para fabricar as suas proteínas. Porque se você não entende isso e você vai tirar proteína da carne, que é a musculatura de um bicho que morreu, se você vai pegar a proteína da carne, na verdade você não está pegando a proteína da carne. Você está comendo a proteína pronta do animal, que vai entrar no seu corpo, que vai ser quebrado em aminoácidos, para o seu corpo depois poder fabricar a sua proteína que o seu corpo precisa. Só que essa quebra é muito desgastante. Ela consome muita energia do seu corpo. E corpo vivo é energia em movimento. Quanto mais rápido você consumir a energia do seu corpo, mais velho, mais doente e mais rápido você deixa esse mundo. E, infelizmente, com muito sofrimento. Vamos pensar bem? Eu não estou falando nada pesado, estou falando coisas ótimas.
que fazem muita diferença. Eu estou apontando para você o caminho da felicidade, o caminho da juventude, o caminho do rejuvenescimento. Eu ainda estou em processo de rejuvenescimento e consertando o estrago que meu corpo tinha até os 24 anos. Então, dos 24 anos até agora, que são 64, são 40 anos que eu estou consertando o que já estava falido por medicação, atividade física errada, maus hábitos, excesso de açúcar, álcool, cigarro e carne. Um estrago que tinha me levado à falência e eu estava às portas de um óbito aos 24 anos. Só que o espírito manda. O espírito comanda tudo. E eu disse não. E quando eu disse não, um caminho abriu. E quando esse caminho abriu, as respostas que não existiam no mundo que eu vivia, na minha realidade, começaram a aparecer. Então, elas sempre estiveram ali. Só que se você não tiver fome, para que vão te dar comida? Né? Como já dizia, feliz daquele que tem fome, que será saciado, feliz daquele que tem sede, né? Porque esse também será saciado. Qual é a sua fome? Matanê? Matanê. Até breve. Meu canal é Vida Ikigai. Eu fundi canal com Ikigai, porque minha cabeça vai muito rápida e às vezes as palavras elas se fundem numa terceira. Conversando com você de forma pausada, sem perder o raciocínio. Olha que interessante. Né? Contei um segredo meu. Né? Mas então, no meu canal Ikigai, já tem muita coisa revelada lá. Muita coisa em pequenos momentos. Para você. Matanê.